meu primeiro contato com o livro mesmo foi tentando roubar este livro com 2 anos de idade, porque eu queria que alguém lesse e terminasse aquela história, que eu fiquei muito apaixonada por aquela história do sapo, de uns, sei lá, uns 10 ou quem sabe 15, mas assim, de 10 anos para cá, né, a gente conseguiu ver esse número de mulheres escritoras crescendo muito. O artista no geral, né, no nosso país, ele precisa muito ser teimoso, né? Se você não tem o dom da teimosia, você não vai, a coisa não acontece. E a literatura, por ser isso que você acabou de falar também, né, uma arte tão solitária, a teimosia ela tem que ser muito maior. Nesse terceiro episódio do capítulo à parte, eu recebo Morgana Kretzmann. A Morgana nasceu na região do noroeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, e vive em São Paulo. É escritora e roteirista. Em 2021, venceu o Prêmio São Paulo de Literatura com o seu romance de estreia, Ao Pó, que foi publicado pela editora Patuá. É autora do aclamado thriller político e ecológico Água Turva, lançado pela Companhia das Letras, e é formada no curso superior em Gestão Ambiental. É um prazer recebê-la, Morgana. O prazer é meu, Renata. Obrigada pelo convite e, enfim, sou tua fã, sou fã da Estante Virtual e eu acho que é muito importante a gente estar aqui hoje também fazendo uma espécie de um evento diferente, né, para fomentar a leitura, principalmente, que eu acho que nesse momento do nosso país nada é mais importante em relação ao livro do que a gente tentar trabalhar e pensar nisso, né, como fomentar a leitura, né, como trazer mais leitores, e eu acho que a Estante Virtual tem um papel muito importante. Sim, a gente tem como objetivo incentivar e democratizar a leitura. E vou começar a partir desse mote, assim, como a leitura e a literatura te atravessa enquanto leitora. Então, eu tenho uma história que, com 2 anos de idade, mais ou menos, na escola, eu lembro que a professora estava começando aquelas coisas assim, antes de terminar a aula, pega um livro para as crianças se acalmarem antes dos pais chegar para pegar, né? E aí a professora estava lendo um livro que era um livro verde, que e era uma história de um sapo. E ela não conseguiu terminar a história. Eu era um toco de gente, assim, eu tinha, sei lá, 30 centímetros. E aí, como ela não terminou a história, eu roubei o livro. Eu roubei o livro, só que eu era minúsculo, o livro era muito maior que eu. Então eu botava o livro atrás das minhas costas, assim, e meu pai veio me buscar. E meu pai, o que é isso? E eu, nada! E ele, o que você está levando? Não estou levando nada, porque eu queria muito terminar aquele livro. Então eu me lembro, assim, que essa é a minha primeira... meu primeiro contato com o livro mesmo foi tentando roubar este livro com 2 anos de idade, porque eu queria que alguém lesse e terminasse aquela história, que eu fiquei muito apaixonada por aquela história do sapo. E eu acho que depois vem, como quase todo mundo, assim, Coleção Vagalume, que eu devo ter lido, não sei o que chegava na minha cidade. Eu sou de uma cidade muito pequena, né, da fronteira com a Argentina, então também lá não tinha livrarias, né? Tinha uma biblioteca, que era uma biblioteca de escola, então o que chegava lá. E depois passando por, enfim, Machado de Assis e outros livros mais contemporâneos, assim. Mas eu acho que a leitura em si me salvou, por eu ser de uma cidade muito pequena e ter uma opção muito pequena também, uma pouca opção de cultura mesmo, assim. A maneira mais democrática e a maneira mais barata de eu conseguir ter acesso a isso era através da leitura. Então eu lia muito desde pequena e eu era uma criança muito solitária, muito encabulada. Então, com toda certeza, o livro e a leitura me salvaram, assim, né? Muito bonito isso. A gente tem conversado até nos outros episódios, né, nos episódios anteriores, a gente falou muito sobre essa memória da infância, né? Como é muito bonito, né, a gente ter essa memória de infância, mas a gente sabe que essa não é ainda a realidade de todos os brasileiros, né? A literatura não chega em todas as casas, embora a literatura seja um direito, né?
Os livros não compõem todas as residências desse Brasil. E até perguntas simples, como gosto literário, que você leu na infância. Às vezes a pessoa tem um contato com a literatura com outro tipo de atravessamento, às vezes pela música, enfim, né? As histórias pela oralidade, enfim. Então, muito bonito receber dos autores daqui essa memória, né? Então, lembra, teve a Luciani lembrou da oralidade, né? Você está falando dessa memória de 2 anos de idade. É muito interessante como a literatura realmente nos marca a ponto de fixar, né? De ficar na nossa memória. E você falou de Machado, falou dos primeiros livros que você começou a ler. E hoje, como é que estão os seus gostos literários? O que tem te chamado a atenção na cena literária contemporânea brasileira? Então, tem uma autora que me influencia muito e que teve, inclusive, no meu trabalho de TCC, quando eu me formei em gestão ambiental, o meu trabalho era sobre como tratar de questões ambientais e de crise climática dentro da literatura, né? Que é a Andrea Del Fuego. Eu considero um clássico, né? Os Malaquias. Eu acho que é um livro que ele nasceu clássico e realmente eu acredito que é um dos nossos clássicos hoje, contemporâneos. Então, a Andrea é alguém que a literatura dela, a maneira com que ela se posiciona como escritora literariamente, né? Assim, eu cheguei a fazer curso também com ela de escrita criativa. Então, eu acho que ela é uma pessoa que me influencia e eu estou sempre pronta para ler qualquer coisa que ela vai fazer, que ela vai publicar. E também Marcelino Freire, eu não posso nunca deixar de falar de uma pessoa que ele, não só essa coisa, né, quando ele fala, né, de agitador cultural, né, que ele tem esse apelido, né, como o Abujamra uma vez falou, você tem um apelido de agitador cultural. Ele não só é uma pessoa muito generosa com novos autores, né? Eu me considero alguém que ainda está muito engatinhando, né? Eu tenho 2 livros, acabei de terminar agora o 3º. Então, assim, ainda tenho uma estrada muito longa pela frente. Mas o Marcelino sempre foi muito generoso comigo. Também fiz oficina de escrita criativa com ele. Ele lê os meus originais, anota as coisas, diz o que tem que mudar, o que não tem que mudar, me devolve, sempre com muita generosidade. E eu acho que, por exemplo, Os Nossos Ossos, para mim, eu acho que o Marcelino ele tem grandes obras. Ele é um autor que ele já ficou, né? Eu acho que aquele poema ou conto dele, que é A Paz, né? Que até o Emicida agora gravou um vídeo, né? Com esse texto dele. É um texto que a gente daqui 100 anos vai estar falando nesse texto, do Marcelino ainda. Mas eu acho que Os Nossos Ossos, como romance, né, que seria o meu gênero favorito, eu acho que Os Nossos Ossos também, ele vem como um clássico da literatura, é um livro forte, é um livro bonito, é um livro bem escrito. Então, além de tantas outras pessoas, a própria Luciane Aparecida, a Natália Polesso, enfim, tantas mulheres maravilhosas. A gente está numa safra muito boa, né? De uns 10 ou quem sabe 15, mas assim, de 10 anos para cá, né? A gente conseguiu ver esse número de mulheres escritoras crescendo muito. A própria Aline, né? Que é uma grande parceira de trabalho, uma grande amiga, é alguém que me inspira o tempo todo nas nossas conversas, na literatura dela. Então, nesse momento, eu estou com as mulheres contemporâneas brasileiras. Incrível, Morgana. E quando você fala, eu percebo a emoção, né? Porque a literatura, ela vai para além desse espaço literário. Há uma vida literária. E conforme você foi citando os nomes, como Marcelino, a gente não tem como pensar na literatura contemporânea. Muitos autores fizeram oficina com o Marcelino. Eu acho que ele é um nome muito importante, né? Para além do texto, para além da prática de escrita, falo pela generosidade, falo pela atenção. É um autor incrível. Também vou amar conversar com ele aqui. Você comentou sobre a sua formação em gestão ambiental, né? E quando eu estava lendo a sua biografia, eu falei, sabe quando faz todo sentido, né? Porque a Olga Turva vai trazer essa questão, leio assim como significante-chave, um espaço de denúncia mesmo, né? Isso está nas suas 2 obras, né? Já considero isso um significante-chave do seu projeto estético, literário e político. Então me chamou a atenção, sabe, quando dá aquele plim.
ela fez gestão ambiental e ela está usando o espaço literário também. É um espaço de literatura, é um espaço de inspiração, mas também um projeto político, estético, né? Você comentou da Andrea Del Fuego, né, como inspiração, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o ponto de partida, né, desse romance, thriller. Como é que se deu esse processo? Então, o Água, ele tem várias camadas, né? Eu poderia pegar vários caminhos para falar dele, né? Eu poderia dizer que ele é um livro que trata da saga de duas famílias, que é a família Sarampião e a família Romano. Poderia dizer que é um livro que trata da força de 3 mulheres, 3 protagonistas. Eu poderia falar que é um livro que fala sobre denúncia ambiental, que é principalmente por causa do que aconteceu com o Rio Grande do Sul, as enchentes do ano passado, e como eu sou de lá, o livro ele foi mais por esse caminho na hora das entrevistas e divulgações, né? Porque o livro saiu no ano passado, 1 mês e pouco antes da crise climática, né? Da tragédia climática que a gente viveu aqui no Brasil e que vivemos lá no Rio Grande do Sul. E tantas tragédias climáticas que vivemos, né, no Brasil todos os anos, mas nesse momento acho que é essa que teve uma repercussão, enfim, porque realmente 87% do estado foi afetado por essas enchentes. Então, um livro que se passa nesse estado, que fala sobre isso, que já vem com uma denúncia ambiental, né, falando de crise política também, porque a nossa crise ambiental ela também é política. A gente não tem nenhum tipo de projeto político e social para tentar acabar com a nossa crise climática, com os nossos problemas ambientais que hoje o Brasil vive. Então, eu sou muito pessimista nesse sentido, porque eu não vejo as coisas melhorando se a gente continuar aceitando, inclusive dentro de um governo progressista que hoje nós temos, certas coisas que estão acontecendo. A gente precisa continuar lutando, porque se num governo progressista a gente não está conseguindo alcançar mais pautas ambientais, imagina nos outros governos, porque a gente já teve um retrocesso muito grande, né, no que aconteceu. Mas eu acho que, assim, para mim é muito difícil falar do Água, porque eu estava na feira do Pacaembu o ano passado, no estande da Companhia das Letras. E aí chegou... era entre uma mesa e outra, aí chegou uma leitora, uma pessoa lá, e ela queria, eu queria aquele livro que estão falando, Água Turva. Sobre o que trata? Aí o vendedor, o livreiro falou, a autora está aqui. Ela vai te falar. Me chamou. Aí eu olhei para ela e eu logo reconheci. Ela é casada com uma pessoa muito famosa, que eu não vou falar o nome porque não quero expor. Aí ela, me fala do seu livro. E aí eu sou muito ruim de marketing pessoal. Aí eu comecei a falar sobre o que tratava o livro. O livro é sobre meio ambiente, o livro é sobre isso, sobre aquilo e tal. Sei lá, fiquei acho que uns 15 minutos tentando vender meu livro. Eu sei que eu virei as costas, ela discretamente largou o meu livro em cima da mesa e não comprou. Ou seja, eu sou péssima para falar do meu próprio trabalho. Então, eu acho que eu ganho mais força quando eu falo da minha indignação em relação às questões ambientais do que está acontecendo hoje no Brasil do que falar do Água. Vou falar um pouquinho, então. É um livro emocionante. Me tocou muito a passagem da criança, né, diante do corpo do pai, e que é o ponto de partida ali, né, para a gente entender um pouco essa questão da terra e tudo mais. Para mim já é um livro extremamente importante da nossa literatura contemporânea, para ser lido para além da questão da denúncia ambiental. Você mesmo citou aí sobre as mulheres, né, 3 protagonistas que são muito fortes, né, de pontos de partidas, né? Elas saem de pontos completamente diferentes e acabam se unindo, né, com um objetivo em comum. Essa escrita é maravilhosa. Enfim, eu acho que, de fato, pelo período da publicação, né, acabou ficando muito nessa temática, mas é um livro para ser lido de muitas formas, são muito significantes-chave, e eu já vejo um grande projeto estético, político, literário, seguir com o mote da denúncia, porque me lembrou muito ao Pó, e se a gente for pensar, não na temática, né, mas no sentido da gente dar voz a mulheres que têm força para a denúncia, para a luta, e
E aí, falando um pouco de denúncia, né, a Alpó, que foi vencedor, né, do Prêmio São Paulo de Literatura, também tem esse traço de denúncia. E a gente, lendo a literatura contemporânea brasileira, sobretudo feita por mulheres, né, a gente tem percebido a elaboração dessas temáticas tabus, temáticas que não são fáceis de serem digeridas, ditas e denunciadas. E aí, ao Alpó, você trata essa questão que é a violência, né, sexual, ou seja, uma mulher muito forte para tratar dois assuntos, né, difíceis, assim, enquanto denúncia. Enfim, é uma grande literatura. Acho que eu falei um pouquinho da sua obra. Eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que eu escrevo aquilo que foi calado. Sim. No Alpó, eu falo muito do silêncio, eu falo muito daquilo que... principalmente as crianças que foram abusadas na infância, as mulheres que foram abusadas muitas vezes por vergonha, são caladas, não que elas nem sempre queiram se calar, mas elas são caladas. E no Água tem muito isso também, né? Tem essa disputa de terra, essa disputa por sobrevivência, né? Por exemplo, a Preta Sarampião, né? Naquele grupo dela, os Piás Rubros, eles são um grupo à margem. Eles são um grupo que as pessoas querem que fiquem calados, apenas esse grupo vai ficar calado apenas cuidando, entre aspas, dessa fronteira, né? Então, eu tenho assim, se eu pensasse um pouco sobre o que me move para escrever, Renata, eu acho que seria isso, né? A minha escrita, ela vem dessa vontade, né? De falar aquilo que foi calado pela sociedade, pelos homens, pelas pessoas poderosas que realmente mandam no mundo, né? E que continuam mandando. A gente consegue ver isso cada vez mais agora, principalmente com essa nova eleição nos Estados Unidos e todos esses horrores que a gente vê aí acontecendo. A gente vê que tem um projeto, né, dessas pessoas de nos calar. Elas querem isso. Tanto que a gente vê que tem muitas empresas de lá, principalmente, né, que estão tentando acabar com a diversidade e cotas e tantas outras coisas, né, porque o desejo dessas pessoas é voltar, voltar a esse passado, né? Eles querem que a gente volte a se calar. Sim. A literatura, a gente fala da literatura e está sempre incentivando a literatura, né, como espaço de entretenimento, espaço para diversão, mas também um espaço de reflexão, né, todo o tempo. Se a gente trazer à tona aqui livros de literatura contemporânea, a gente está falando de muitos espaços, muitas vozes, muita elaboração de diversas subjetividades que nos trazem reflexão. E também cabe ao leitor estar aberto, né, para ter acesso a essas temáticas, encarar. Porque às vezes há temáticas que as pessoas não querem, né? Elas se distanciam, seja por medo, né? Falta de coragem mesmo, ou seja por não compreender muito aquilo, ou achar que não vai alcançar, né? E você fez o seu trabalho, né, na sua faculdade de gestão ambiental, pensando a literatura a partir desse mote, né? Como espaço para se adquirir consciência, para ampliar o repertório e para poder trazer à tona, né, temáticas importantes a serem digeridas, assim. E a educação é muito importante, né, por essa via. A literatura pode ser uma grande ferramenta para a gente trabalhar todos os tipos de questões para várias idades, assim, pensando em educação, né, ensino médio, fundamental. E essa temática é uma temática muito poderosa, muito importante a ser trabalhada. Indo um pouquinho agora para o além da página, claramente você é uma consumidora de histórias, narrativas, suas referências, assim, tudo é claro, né? Enquanto leitora você vai lendo e percebendo a riqueza do seu trabalho enquanto pesquisadora também, né? Às vezes a gente olha para uma obra e está muito indo pela linha da inspiração e é um trabalho de pesquisa, é um grande trabalho de pesquisa, não tem como dissociar isso, né? Mas indo um pouquinho para além da página, o que você tem assistido em outros formatos que acabam te ajudando também a pensar e a construir novas histórias ou modos de construção, né, para as suas narrativas, ou para a nova narrativa, que é o caso do seu terceiro livro? Você sabe que esse terceiro livro que eu estou falando, ele é um romance juvenil, né? Ele está pronto já agora, pronto.
Ele está apresentável agora. Mas ele vem justamente disso, né? Ele vem desse meu projeto que eu comecei na faculdade, de tentar fazer porque eu acredito muito no entretenimento, sabe, Renata? E eu acho que o entretenimento, ele pode trazer conhecimento. Com certeza. E o entretenimento, ele pode trazer discussões importantes. Então, eu sempre penso assim, sabe? Eu crio um thriller aqui, que é entretenimento. É um thriller, ele é um livro de ação. Mas dentro dele tem questões que me são caras. E que eu acho que são caras para muitas pessoas e são necessárias de ser faladas. Esse livro juvenil, que está agora em fases, né, de revisão e tudo, ele é um livro entretenimento total, porque ele é para crianças, né, pré-adolescentes, adolescentes, mas tratando de questões ambientais, questões que são importantes e que precisam ser, na minha visão, tratadas e discutidas dentro de sala de aula, dentro de casa, antes de dormir, na hora do jantar, na hora do almoço. E eu acredito nesse tipo de entretenimento, quando você tem um livro como esse, em que você queira conversar com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos e com seus colegas, como acontecia comigo. Quando eu lia, por exemplo, um livro da coleção Vagalume, e eu queria conversar com os meus amigos sobre aquele livro, e a gente ficava se trocando, como quando eu tinha 12 anos e lia Sidney Sheldon. A gente tinha uma única biblioteca na cidade, então eu pegava o livro, daí depois passava para minha amiga, e a minha amiga lia, e nós éramos entre 9. Então, às vezes, a gente demorava muito tempo para todas lerem o mesmo livro, do Sidney Sheldon. E aí depois a gente queria conversar sobre aquele livro, sobre aquelas mulheres protagonistas poderosas que lutavam e andavam armadas e mandavam no mundo. Então, esse meu próximo projeto que vem, né, com essa coisa de querer escrever livros infantis e infanto-juvenis, também tratando dessa temática, ela vem muito de um passado meu também, assim, numa expectativa quase ingênua, quem sabe, quase utópica, mas precisamos da utopia, né? Porque senão o mundo seria muito cruel da gente continuar vivendo, de acreditar que para além da história, essas questões ambientais possam ser discutidas numa mesa de jantar de uma família brasileira, sabe? Eu tenho muito essa utopia, essa esperança, esse sonho de que essas coisas podem acontecer. A linguagem é extremamente importante, né, enquanto suporte, né? A pluralidade, as formas como a gente trabalha com uma linguagem de acordo com os objetivos, seja como roteirista, seja como uma escritora de um romance, como esse, né, ou até mesmo o Alpó. Mas pensando um pouquinho nessas adaptações literárias ou nessas narrativas que vão para além da página, o entretenimento, a gente pode ir por esse caminho que você levou. O que você tem assistido atualmente? Eu sou muito apaixonada por 100 Anos de Solidão, então eu fui com um certo medo ver a série e foi uma grata surpresa. Eu acho que tá tudo lá, tá muito bem feito. Eu acabei... E o Gabo, ele me inspira, né? Assim, porque... O Água começou a ser lido como um livro que tinha uma pegada de realismo mágico por causa desse personagem, o Sarampião, e depois o final do livro, né, sem spoiler. Então, as pessoas ficavam muito fazendo essa comparação, né? Isso antes de eu lançar o livro. É maravilhosa essa comparação, né? E eu fiquei com um pouco de receio disso. E eu fui para o Parque Estadual do Turvo, que é o livro ele começou por causa deste lugar, né? O livro, o Fernando Sabino, naquele livro de trocas de carta com a Clarice, né? Ele fala para a Clarice que a Clarice está desesperada, não consigo escrever meu livro. E ele falou, você precisa entender qual a personagem do seu livro e sobre o que seu livro se trata. Essas são as 2 primeiras perguntas, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, porque o Água, ele nasceu desse lugar.
eu queria escrever um livro que se passasse no Parque Estadual do Turvo, que é esse lugar, para mim, mágico e fantástico, incrível, que é um parque, um dos primeiros parques criados no Brasil, o primeiro parque criado no Rio Grande do Sul, que fica numa fronteira, né, fica na fronteira com a Argentina, banhado pelo Rio Uruguai, e que dentro desse parque, tem o maior salto longitudinal de queda d'água do mundo, e que ninguém conhece. Ninguém conhece. Então, assim, eu queria muito que esse parque fosse uma personagem. Então, a personagem principal do livro é o Parque Estadual do Turvo. Então, eu fui para lá. O livro já estava pronto, estava em edição. Ele já estava voltando para mim para algumas revisões e tal. Já tinha passado pela Stephanie, minha editora. Já tinha passado pelo Luiz Schwartz, que também leu. E estava naquelas últimas fases, e assim, a gente precisa entender como que a gente, né, vende esse livro, né, em questão de marketing, né, eu ia ter reunião em janeiro. Então, em dezembro, eu fui para lá, para o Parque Estadual do Turvo, fui lá para a fronteira com a Argentina, e eu cheguei numa estrada que dava para o Salto do Yucumã, que a gente tem que fazer a pé, porque não pode passar de carro, né, porque é um lugar preservado, e eu cheguei lá, e o Rio Uruguai estava muito alto. Então não tinha salto, não dava para ver as quedas d'água. O Rio Uruguai tinha tapado tudo. Tava aquela água turva, que o Rio Uruguai é turvo, né? E eu falei, poxa, que pena, queria fazer uns vídeos, queria fazer umas fotos, né? Queria levar para ter material depois para as entrevistas. Voltei. No que eu tô andando, eu olho para o chão, tinha um amontoado de coisa verde no chão, assim. Aí eu falei, nossa, que coisa bonita. E quando eu cheguei naquilo, aquele troço levantou ao redor de mim. E era uma chuva de borboletas amarelas, um panapaná que tem aonde? 100 anos de solidão. O panapaná de borboletas amarelas só tem neste livro. E aquilo se materializou ao redor de mim. E aquelas borboletas começaram a voar. Que lindo, Morgana. E eu falei, gente, o Gabo tá dizendo, beleza. Vai lá, querida, tá tudo certo. Eu falei, eu preciso filmar isso. Aí caminhei mais um pouco e encontrei um outro montinho. Aí a gente preparou a câmera, eu cheguei perto e aquele monte voou ao redor de mim. Aí a gente filmou. Eu tenho isso no meu Instagram, tá lá. Uma das primeiras coisas do meu Instagram tá esse vídeo dessa panapaná de borboletas amarelas voando ao redor de mim, que para mim é um momento de bênção mesmo, assim, do Gabo. Então, eu acho que o que me inspira continua sendo muito mais a literatura, claro, do que o cinema ou as séries, a televisão, né? Mas nesse momento, assim, quem sabe a coisa que mais tenha me inspirado para escrever o Água, por exemplo, foi o Gabo, foi o 100 Anos de Solidão. E quando eu vi a série, eu fiquei muito impressionada porque eu tinha uma outra visão de Macondo, eu tinha uma outra visão das personagens e achei isso maravilhoso, de não ser aquilo que estava na minha cabeça, de terem me trazido uma outra realidade. Tem uma frase da Clarice que é maravilhosa, né? Que ela fala assim, eu vou inventar o que me aconteceu. O cinema, as séries, a televisão, ela tem muito isso, né? Que o inventar o que nos acontece, né? Inventar o que a gente escreve, e a literatura ela nos acontece também, né? Mesmo que a gente esteja inventando uma história, ela nos acontece porque ela sai de dentro da gente e aquilo é tão real e aquelas personagens são tão reais que ela acontece dentro da gente. Que eu acho que quando isso vai para a tela, quando isso vai para um outro tipo de arte, essa pessoa também está fazendo isso. Ela está inventando aquilo que ela leu, aquilo que aconteceu para ela. Então, eu, como sou uma roteirista também, né, eu não consigo fugir de uma coisa para outra, né? A minha formação como roteirista, ela está na minha literatura. E o que eu escrevo como roteirista, ele também existe graças à literatura, graças ao teatro. Eu acho que se Stanislavski, por exemplo, não tivesse aparecido na minha vida, eu como atriz de teatro, se eu não tivesse lido, se eu não tivesse estudado Stanislavski, se eu não tivesse colocado em prática no palco, eu não seria a escritora que eu sou hoje, sabe? Muito lindo, Morgana. Você está falando da questão do imaginário, porque é um imaginário, né? E uma das coisas que eu mais gosto em adaptação literária, eu sei que tem essas rinchas, o livro, o filme
é diferente, nunca vai alcançar. De fato, não vai. Formato é São diferente, outras coisas. linguagem é completamente diferente. Mas uma das coisas que eu acho mais poética nessa relação é justamente isso: alcançar ou ter contato com o imaginário de alguém a partir daquela leitura. Né? Porque quando a gente leu, a gente imaginou Macondo de um jeito, a gente imaginou tudo de um jeitinho nosso, que tem a ver com o nosso repertório, com nossas vivências. E quando a gente tem acesso a uma adaptação literária, e você tem acesso ao pensamento do outro, ao imaginário, e a criatividade, sobretudo, do outro. Eu acho isso muito bonito, né, no trabalho com roteiro de adaptação e tudo mais. Tendo essa em mente que são formatos e produtos diferentes. A sua fala e o seu depoimento, né, em relação a esse momento que você teve foi muito bonito, muito inspirador. E queria que você deixasse um conselho para quem quer escrever, para quem está com um projeto parado, ou enfim... que você poderia dizer para as pessoas para incentivá-las a tirar esse projeto do papel e continuar escrevendo? Eu acho que basicamente eu vou falar o que todo escritor já fala, né? Porque o escrever, ele é reescrever, né? Então, eu acho que o artista no geral, né? No nosso país, ele precisa muito ser teimoso, né? Se você não tem o dom da teimosia, você não vai, a coisa não acontece. E a literatura, por ser isso que você acabou de falar também, né, uma arte tão solitária, a teimosia ela tem que ser muito maior, porque a gente não tem com quem trocar nos momentos em que a gente quer desistir, e a gente quer desistir em vários momentos, né? Então, ela é uma teimosia que ela precisa existir, ela precisa persistir, e é uma teimosia que ela não é passageira, ela não dura um dia, uma semana, um mês, né? É uma teimosia que dura, por exemplo, o Água Turva eu demorei 4 anos. Não era para ter demorado tudo isso para escrever esse livro. Eu estava lembrando a Ana Maria Gonçalves. Ela demorou 5 anos para escrever Um Defeito de Cor, que é, quem sabe, a grande obra brasileira escrita em todos os tempos, assim. E um livro de 1000 páginas. Com uma pesquisa gigantesca, né? E eu falei, nossa, sabe, eu sou muito lerda. E eu acho que não era essa a palavra certa que eu deveria ter usado comigo mesma. Eu acho que, quem sabe, a minha teimosia, ela deu uma desistida em alguns momentos. Então, eu parava, seja na pesquisa, seja na escrita, para depois retomar ela. Mas eu acho que o principal conselho é esse, sabe? Seja teimoso. Teimosia na arte é uma qualidade. Maravilhoso. Foi um prazer prosear com você, Morgana. Vamos ao nosso ping-pong? Vamos. Eu tenho tudo anotado, deixa eu ver. Vamos lá. Um clássico da literatura nacional. Então, acabei de falar. Defeito de Cor. Grande clássico nosso. Um clássico da literatura estrangeira. Desonra, do Keats. Um livro que você gostaria de ter escrito. Olha, eu gostaria muito de ter escrito, daí não é um, são 4, que eu queria muito ter escrito a tetralogia napolitana da Helena Ferrante, que acho uma das coisas mais geniais, assim. Um personagem inesquecível. Então, seriam 2, se eu puder falar 2, porque assim, eu queria muito falar de uma latina, que é a Laura Restrepo, que é colombiana, que ela tem uma personagem maravilhosa, que é a Agostina, que eu até trouxe o livro, porque é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Não conhecia. O Delírio da Laura Restrepo, se você quiser dar uma olhada. E ela é maravilhosa, e esse livro é maravilhoso, e é uma personagem que eu não consegui esquecer, vai fazer 20 anos que eu li esse livro, eu acho. Mas, para mim, a personagem mais inesquecível de todas, eu não posso deixar de falar de um lugar de onde eu vim, que é o teatro, que é a dramaturgia, que é a Joana, da Gota d'Água, do Chico e do Paulo Pontes. Eu acho que não existe personagem que mais tenha ficado em mim e que continua em mim, assim, em tudo que eu faço. Tudo que eu leio, tudo que eu quero fazer, sempre me vem a Joana na minha mente, assim, sabe? Um escritor ou escritora que te inspira. Que me inspira? Eu tinha pensado e agora eu já esqueci. Eu falei da Clarice, né?
A Clarice, com aquela frase maravilhosa dela, eu vou inventar o que me aconteceu, Clarice Lispector. Minha preferida também. Qual é o autor que você mais leu? Então, eu li tudo do Marcelino, eu li muito da Helena Ferrante também, e eu li muito Faulkner também. Mas acho que de todos esses três, quem sabe o que eu mais tenha lido tenha sido o Marcelino, assim, porque eu li tudo do Marcelino, tudo, absolutamente tudo, mais de uma vez. Qual livro você gostaria de apagar da memória para ler como se fosse pela primeira vez? Com toda certeza, Enquanto Agonizo, do Faulkner. Literatura é? Alteridade. Muito bom. A gente se colocar na pele do outro, né? Principalmente na personagem, né? Eu acho que literatura é alteridade, pelo menos nesse momento. Chegamos ao fim da nossa prosa, Morgana. Foi um grande prazer prosear com você. Eu amei te conhecer pessoalmente, te ouvir as suas referências. Amei. Obrigada, Rê. É um prazer também. Foi uma alegria participar dessa primeira edição. Fico torcendo para uma vida longa. E leio literatura contemporânea brasileira feita por mulheres. Chegou ao fim o terceiro episódio do capítulo à parte. Para receber conteúdos como esse, acesse as redes sociais da Estante Virtual. A Estante Virtual tem como objetivo propor conteúdos com foco no incentivo à leitura, democratizando esse espaço que a gente ama tanto, que é a literatura. Afinal, o livro novo é aquele que você ainda não leu.